Há um momento na história do pensamento em que o homem se vê diante do vazio. Quando Nietzsche anuncia a morte de Deus, ele não celebra apenas a ruína de uma crença, mas revela um abismo que se abre diante da humanidade. A ausência de fundamentos últimos, a perda de um sentido predado à ameaça do niilismo. A pergunta que surge é direta e terrível. Como viver sem um porquê absoluto? Nesse silêncio, Nietzsche propõe uma resposta ousada, condensada em uma fórmula que atravessa toda a sua obra. Amor fati, o amor ao destino. Amar o destino não significa resignar-se ao que acontece, nem aceitar passivamente o sofrimento. Trata-se de algo mais radical, mais perigoso e ao mesmo tempo mais libertador. Desejar que cada instante, com sua dor e sua alegria, se repita eternamente, e ainda assim dizer sim, é um chamado à afirmação total da existência. Uma arte de viver em que nada pode ser rejeitado, nem mesmo o que fere. O amor fati surge como resposta à crise da modernidade, quando os velhos valores já não sustentam o peso da vida. Para Nietzsche, o niilismo é o maior perigo. A sensação de que tudo é vazio, de que não há sentido em nada. Mas é justamente nesse ponto de ruptura que ele vê a possibilidade de uma nova grandeza. Em vez de fugir do sofrimento, de procurar consolo em ilusões transcendentais ou em promessas de redenção, ele nos convida a enfrentá-lo de frente, a transformá-lo em força criadora. Contexto histórico e filosófico. Nietzsche escreve no final do século XIX, em uma Europa marcada por transformações profundas, o avanço da ciência natural, o declínio da religião tradicional, o progresso técnico e a emergência de um sentimento de desencanto. O filósofo capta esse espírito de época e o traduz em um diagnóstico radical. A modernidade dissolveu as bases da moral cristã, mas ainda não encontrou uma nova fundação. O homem moderno está suspenso entre o peso de tradições que perderam vigor e a ausência de alternativas consolidadas. É nesse horizonte que surge a noção de amor fati. Ela não é apenas um lema existencial, mas uma resposta ao colapso de valores. Nietzsche recorre à herança do trágico grego, sobretudo à visão dionisíaca da vida, para afirmar que a existência deve ser celebrada mesmo quando dolorosa. A tragédia antiga não buscava consolar, mas ensinar a amar a vida em sua plenitude. E é esse espírito que Nietzsche retoma como arma contra o niilismo. Núcleo conceitual, metafísica, tempo e eterno retorno. O amor fati não se separa da ideia de eterno retorno, apresentada em A Gaia Ciência e desenvolvida em Assim Falou Zaratustra. Imagine que cada instante de sua vida se repita infinitamente, sem variação. Essa hipótese é apresentada como teste filosófico supremo. Se diante dela o homem se desespera, é porque ainda vive preso ao ressentimento, desejando que a vida fosse diferente. Mas se diante dela o homem pode dizer sim, se pode afirmar até mesmo a repetição do sofrimento, então alcançou a verdadeira liberdade. Essa formulação é mais do que provocação. É uma crítica à metafísica tradicional. Contra a esperança em um além, em uma redenção fora do tempo, Nietzsche insiste que o valor da vida está aqui, no instante presente. O amor fati é a aceitação ativa de tudo o que acontece, como se cada gesto fosse digno da eternidade. Assim, a dor deixa de ser algo a ser eliminado e torna-se parte inseparável da grandeza da existência. Ética e psicologia, niilismo e superação. O niilismo, para Nietzsche, não é apenas uma corrente filosófica, mas um perigo existencial. Ele se manifesta quando o homem percebe que os valores até então dominantes, cristãos, metafísicos, racionais, perderam validade. Essa percepção pode paralisar, gerar apatia ou até destruição. O desafio é transformar esse vazio em força criadora. É nesse ponto que o amor fati se revela ético e psicológico ao mesmo tempo. Ele exige um tipo de coragem que rompe com o ressentimento. Em vez de culpar o mundo, a dor ou o destino, o homem que ama o fado integra cada ferida à sua história. É um exercício de transvaloração. Aquilo que parecia obstáculo passa a ser alimento da potência.
Não se trata de eliminar a dor, mas de utilizá-la como prova e como fonte de intensidade. Essa postura exige a formação de um novo tipo humano, o além do homem. Ele não é ideal utópico, mas figura simbólica de quem vive sem apoios externos, sem ilusões transcendentes. O além do homem é aquele que cria valores, que suporta o peso da eternidade sem sucumbir. Crítica, ruptura e superação do niilismo. A força do amor. Fatih aparece com clareza quando se observa a crítica de Nietzsche à moral tradicional. Para ele, as morais do ressentimento transformaram o sofrimento em culpa, em dívida, em espera de recompensa futura. Esse mecanismo, que dá sentido ao sofrimento, é ao mesmo tempo um envenenamento. Faz com que o homem não ame a vida, mas a negue em nome de um além. O amor Fatih rompe com esse círculo. Ele exige que o homem não negue, mas afirme. Não projete sentido em outro mundo, mas encontre grandeza neste. Nesse ponto, Nietzsche é profundamente trágico. Ele não promete salvação, apenas a possibilidade de criar uma vida digna do eterno retorno. É nesse sim absoluto que se supera o niilismo, não substituindo um fundamento por outro, mas vivendo sem fundamento último, afirmando o acaso como destino. Legado e atualidade. A ideia de amor Fatih permanece como uma das mais poderosas respostas à crise do sentido na modernidade. Ela dialoga com correntes existenciais posteriores como Sartre e Camus, que também enfrentaram a questão do absurdo e da ausência de fundamentos. Mas enquanto Sartre insiste na liberdade radical e Camus fala em revolta, Nietzsche exige amor, uma adesão jubilosa ao que é, mesmo quando doloroso. No século XX, sua influência atravessou a filosofia, a literatura e até a psicologia. O convite a transformar a dor em potência ecoa nas práticas de resistência ao vazio da vida contemporânea, ainda marcada pela aceleração, pela sensação de falta de propósito e pela busca incessante de consolos artificiais. O amor Fatih nos devolve a pergunta fundamental. Estamos preparados para dizer sim à vida tal como ela é, sem negar nada? Conclusão. No fundo, o amor Fatih é menos uma doutrina e mais uma prova. Ele não se impõe como lei, mas desafia cada um a medir a própria força diante do destino. Amar a vida inteira, amar o instante e até mesmo a repetição do sofrimento. Esse é o critério da grandeza. Em uma época em que ainda buscamos escapar da dor e em que o niilismo continua a nos assombrar, Nietzsche permanece como voz que insiste: só quem pode amar a dor é capaz de amar verdadeiramente a vida.